gente, tudo bem? Estamos esperando aqui a Cláudia entrar. Acabei de mandar o convite. Acho que daqui uns segundinhos ela já vai entrar. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. E a gente está muito feliz em começar essa série de lives. E hoje a gente vai conversar com a Cláudia, né? Nossa fundadora, nossa criadora, nossa CEO. Muitos de vocês provavelmente já conhecem ela. Mas hoje vamos saber mais detalhes sobre a trajetória, sobre todo o processo de criação da personal e, enfim, toda a vida de empreendedora dela, que já tem mais de 30 anos no mercado em Curitiba. Vamos lá, deixa eu ver. Ela já recebeu aqui. Cláudia, você já recebeu? Deixa eu tentar de novo. A solicitação. Vamos ver. Aí. Boa noite, Olá. Cláudia. Tudo bem? Boa noite. Tá Tudo me bem? vendo E você, bem? Clarinha? Tô sim. Tudo, E você? Deixa eu arrumar tudo aqui. certo. Então, olá pessoal, olha, já temos alguns ouvintes aí, já temos 4 pessoas, logo mais o pessoal vai chegando e vai nos assistindo, né? A gente vai Legal. começar com essa conversa, né? Que não vai ser bem uma entrevista. Olha, Cláudia, já temos ali uma mensagem. Ei, Luiz, querido. Love you. Então, essa primeira conversa, né, não vai ser bem uma entrevista, a gente decidiu fazer uma coisa bem tranquila, bem descontraída, para nós duas nos soltarmos também, porque não somos muito experientes ainda em fazer lives, né, mas logo seremos, porque isso vai ser uma prática, então, pessoal, vão seguindo que isso vai ter novidades por aí. Será que eu tô muito Então, escura aqui? Você acha que tá escuro pra você? Tô muito escuro não, daqui. tô te vendo bem. Alguém tá achando que tá ruim? Se Não. qualquer coisa, se alguém falar alguma coisa, a gente. Mas tá bom, tá Tá. boa a luz. Então, Cláudia, vamos começar o que todo mundo quer saber, como que começou essa sua trajetória de empreendedora, de dona de escola de inglês. Legal. O Qual pessoal foi tá o seu respondendo. percurso? Como dona de escola de inglês, eu acho que eu posso dizer assim uma palavra minha, de ter sido sempre muito ousada. Eu nunca fui uma pessoa muito medrosa, né? E daí com isso, sendo uma pessoa com muitas ideias, eu cheguei rapidamente numa conclusão, assim, foi quando eu abri minha primeira escola, com 22 anos, né? Que eu abri a primeira escola de inglês de Santa Felicidade, foi muito interessante, porque eu estava na livraria ao livro técnico, que era muito famosa naquela época, e eu vi um dicionário da Webster, assim, muito grosso. E ele é, assim, o melhor dicionário do mundo. E eu olhei para ele, eu acho que eu já estava com algumas questões, assim, alguns movimentos internos, sabe? De querer alguma distância, que eu tinha acabado de me formar, eu me formei em letras, né? Português e inglês. E daí aquele dicionário me remeteu. Assim, eu tive uma ideia, eu falei assim, eu já sei, eu vou adquirir esse dicionário e ele vai ser a primeira aquisição da minha escola de inglês. Foi esse pensamento que eu tive. E você ainda tem esse dicionário hoje, Cláudia? Você sabe que eu tinha esse dicionário até muito pouco tempo. Ah, uma relíquia! Pelo menos hoje em E, dia tem ele online. isso. Depois que a gente começa, né, que a gente começou a usar muito a tecnologia, ele acabou ficando bem obsoleto. Mas para mim, naquela época, era como se fosse, era tudo, né? Então eu tive essa ideia de falar, não, agora é uma escola de inglês. Foi quando eu Uhum. liguei para uma amiga minha e perguntei se tinha escola de inglês em Santa Felicidade. Uma amiga minha Uhum. que morava lá, que tinha sempre morou lá, enfim. Uhum. Daí ela falou assim: olha, eu acho que não tem.
Eu falei assim, então não tinha, porque agora vai Pronto. ter. Uhum. Então, eu tive a ideia, conversei com meu pai, a pessoa assim, que eu senti que eu poderia pedir um apoio, né? Que eu tinha uma Uhum. ideia e a vontade, né, de abrir uma Sim. escola. E É, detalhe que você era muito novinha, né? Quantos anos você tinha? 22, tinha Era 22. 22, era super novinha. E já é uma E já tinha, empreendedora. e já tinha, eu acho que o meu intercâmbio, né, para os Estados Unidos foi um salto, assim, na minha vida, na questão de amadurecimento, de ter que lidar com muitas questões Aham, sozinha, em outro sim. país, né? Aham. Quantos anos você tinha quando você foi para o intercâmbio? 16. 16. Uhum. Alguns aninhos antes, não muitos anos antes de abrir a primeira escola, né? Não Poucos muito. anos antes. Tem uma Legal. história, tem uma história assim, até que é quando eu voltei do intercâmbio, eu não sabia muito bem, a gente não sabe muito bem, né, o que vai fazer quando a Uhum, gente tem a idade de escolher, né, o vestibular. uhum, uhum, Então, eu tinha bastante conflito, assim, né, do que realmente eu queria ser. Era tudo dizia que eu tinha tudo a ver para ser professora, mas ao mesmo tempo, como eu já tinha ideias, então não era uma uhum, coisa que tinha muita certeza, não, do que eu queria ser, né? Até a hora que uhum. eu pisei, né? Pisei numa sala de aula pela primeira vez e nunca mais saí. Sim. E quando você abriu a tua primeira escola, você já dava aula de inglês? Já estava Sim, dando aula? quando eu voltei do intercâmbio, eu já logo comecei a trabalhar com a Laila Curi. Laila Ah, Curi foi um ícone, assim, de uma geração anterior à minha, uhum. de escola, né, de liderança na questão do inglês. Opa! Uhum, uhum. Ela assim, saiu, ela foi diretora do Inter muitos anos. Então, Aham, ela do saiu Interamericano. do Interamericana, aham, Uhum, ali na uhum. sede, ali no centro. E Aham, ela e a Nurita e mais uma sócia ela acabou saindo do Inter, que eu lembro que ela era do Inter, diretora e aham. tal, para abrir um stepping, né? E Uhum, daí depois o stepping foi uma base muito boa para mim. Elas me uhum, ensinaram muito, muito mesmo. Assim, eu tive um ótimo treinamento de professoras, fui muito bem acolhida. Eu acho que isso também me ajudou muito a entender, né, sobre uhum, coordenação, sobre treinamento. E depois, uhum, com 22 anos, eu falei para ela que eu estava saindo, né, do uhum, Step. Ela falou assim: Nossa, mas você vai trabalhar para outra pessoa? Eu falei uhum. assim: Não, eu não vou trabalhar para outra pessoa. E eu lembro muito bem dessa pergunta e dessa minha resposta, né? Então Uhum, acontece, e a coisa vai assim, por exemplo, né? Então ela saiu do Inter, montou a própria escola, depois eu uhum, saí do Step In, da escola dela, montei a minha, né? Assim como eu uhum. da minha escola, e hoje tem professora, né? Uma professora que tem a própria escola, né? Em outro Aham. estado. Então é assim que vão indo as E é coisas. assim que vai acontecendo, né? Uma inspirando a outra. Isso é super Sim. importante. E então, quando essa sua experiência na Step In, te deu uma base, inclusive, para saber como que era ter uma escola e que tipo de escola que você queria ter naquele momento. Porque eu não, né, também muito, como é que eu falo, de cru de tudo, né? A gente Uhum. novo, assim, novo, 22 anos. Então, Sim. o Step in Team me deu essa base muito sólida de treinamento. Aham. Porque elas me ensinaram, naquela época existia muito essa coisa de repetition, 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 e eu tenho até hoje guardado na minha mente o Uhum. treinamento e a repetition que eu tinha que fazer com os meus alunos, né? Então, Aham, foi aham. uma base bem interessante, sim, que elas me deram. Legal. E esse método você adaptou também de repetition na sua escola, na sua primeira escola? E ou Sim, você foi aos poucos criando o seu próprio método? na verdade, eu acho que desde sempre comecei a construir a metodologia, né? Uhum, Baseada na forma
que eu conduzia as aulas, que é Uhum, diferente, né? Que é diferente do material. O material uhum. não existia toda essa, praticamente 30 anos, né? 30 anos atrás, Sim. não existia toda essa, como é que a gente fala, essa oferta de material. Variedade, né? Uhum. Não, não, essa oferta de material que existe hoje, Sim, né? sim, Então hoje a gente tem muito mais respaldo. O material, eu tive que escolher material e tal, sim. mas aí foi muito interessante que nos últimos anos que eu tenho estudado sobre comportamento, né? Agora, Uhum, que a gente fala que, assim, nos últimos, principalmente agora nessa empresa, que é a Personal, uhum. eu comecei a falar muito do rapport, mas que eu já construía lá na minha primeira empresa e Desde o não início. tinha esse nome, né? Não tinha Sim. esse nome. Então eu já Uhum, construía esse vínculo amoroso e afetivo com o uhum. meu aluno, né? De Com o cuidado. professor que Uhum, chegava, né? Com aquele professor que chegava para ser treinado, com aquele uhum, aluno que chegava para se capacitar no inglês. Tudo isso uhum. já era o meu jeito de ser, né? Quando a gente Aham, fala, é que a gente quer saber as dores e os amores, né? Para a gente conhecer um uhum. pouquinho de quem está chegando, seja ele professor ou Ao aluno, aluno. Uhum, né? A gente tem sim. que sentir, né? E o sentir como cada um que era importante já, que eu já sempre tive essa noção, Uhum. para poder também entender como que ele aprende, né? Porque se o aluno chega e ele já é aquela pessoa tímida, e eu já vou tacando pergunta nele, e Uhum, já vou. fazendo ele falar em público, na frente dos outros, assusta, né? Ele já ia sair correndo, né? Uhum, Então, uhum, lembro muito, muito assim, de perceber o uhum. comportamento de cada um. E Sim. isso, para mim, acho que é muito, muito rico, né? Essa Uhum, percepção sempre sim. ter Essa tido. humanização, né? Saber que a gente Sim, sempre está lidando com indivíduos, né? Em qualquer aspecto, exatamente. né? Porque Sejam eu, por alunos, exemplo, sejam professores. e seja, né? E eu digo assim, e cada um vai aprender do seu jeito, né? Uhum, Cada um vai uhum. aprender da sua maneira, no seu tempo. Sim, Porque assim sim. como eu tive facilidade de aprender línguas, até porque meu pai era, né, ele sabia muitas línguas, eu já nasci com gifted, né, assim, Uhum. O dom? com esse dom de desenvolver línguas mesmo, de Uhum. aprender. Tem gente, né, tem gente Sim, que não habilidades nasce com essa diferentes. habilidade, nasce com outras habilidades, mas aí exatas, né? Eu já sou Uhum. mais de humana. Então a gente tem que sempre estar conseguindo receber todo mundo, cada um do seu Sim, jeito, né? sim, sim. Cada um com as suas características, né? E qual que era o nome da sua primeira escola, que eu não perguntei? Então, a minha primeira escola chamava Alcance, chamou Uhum. Alcance durante 6 anos. Daí Aham. depois ela se transformou em All Chance Language Uhum. Center, porque a gente colocou o espanhol também. Ah, tá. A gente começou a oferecer o espanhol. Legal, legal. E aí, a gente até estava conversando um pouco hoje mais cedo, e aí você teve a sua primeira escola por quantos anos? 11 anos. 11 anos. E aí, o que que aconteceu? Conta um pouco mais aí dessa trajetória. Daí, depois, na verdade, nós chegamos a ter uns 300 alunos, é uma escola física, né? Nós Uhum, chegamos a ter muitos alunos, mas o que aconteceu, eu acabei negociando ela depois de 11 anos, porque daí eu engravidei do meu terceiro filho. E eu tomei decisões de cuidar um pouco mais, porque naquela época eu não conseguia delegar tanto quanto eu sim. consigo hoje. A gente estava Uhum, falando disso também. sim. Então, naquela época eu me importava e queria ter controle sobre De tudo, né? todos os aspectos. Em Uhum. O todos os centro ali de aspectos. tudo, né? Uhum,
Sim, e daí às vezes eu estava fazendo uma prova com coordenação, daí eu estava fazendo uma conversa com a Rádio Transamérica para divulgar no rádio, daí Aham. era hora de ir no banco, sabe? É uma loucura. É que E quando a daí gente centraliza tudo, tem que tomar conta de todo tipo de atividade, né? Toda questão com banco, aí a questão com a escola física, ah, meu Deus, tem que pintar uma parede, tem que pintar a parede, tem que chamar a pessoa, aí, né? Enfim, fica super sim, tem que sobrecarregada, né? treinar, treinar, Treinar os treinar secretário professores, novo, cuidar da treinar parte professor. financeira. E olha, sabia que eu ainda entrava em sala de aula muitas vezes para E dar com aula filhinho mesmo, assim. pequeno, detalhe, né? Filhinhos pequenos e o Ah, terceiro a não, caminho. eu já tinha dois. Daí, quando eu tive o terceiro, eu falei, não, agora eu vou cuidar dos meus filhos por um tempo. Depois Uhum. eu penso se eu vou ter outra escola, enfim, né? E foi Uhum. muito interessante, porque foi um período que eu fiquei em casa, realmente, né? Uhum. Eu fiquei em casa cuidando do meu bebezinho, que era o último, os outros já tinham 5, 6 anos. Fiquei Uhum. com eles em casa durante uns 8 meses. Depois eu fui procurar um emprego, né? Para eu trabalhar Uhum. pelo menos 20 horas. Não queria trabalhar full time como era antes, Uhum. mas Sim. 20 horas foi muito bacana que eu fui para o Centro de Línguas do Positivo. Uhum. Eu fiquei 4, 5 anos, eu fui muito bem recebida, fiz um trabalho muito bonito lá no Centro de Línguas, conheci muitas pessoas, muitos profissionais Uhum. de excelência, e Uhum. com isso eu No centro aprendi, de né? línguas era não só para os alunos do positivo, ou era só ou era só para os alunos? Na época era aberto também para a comunidade. Ah, Na, então na, também na tinha alunos adultos. tinha adultos, tinha aulas Uhum. à noite, porque era Ah, aberto sim. para a Sim, comunidade. centro de línguas mesmo, né? Sim, uma Era escola de como se fosse uma línguas. escola de inglês do positivo. Aham. E Uhum. então ali foi um aprendizado bem grande. Gostei muito da instituição, que nos valorizava muito. Nós Uhum. víamos um vídeo por mês para debater sobre vários Que legal. assuntos, até de empreendedorismo, de Uhum. gestão, vários Uhum. assuntos. Então, assim, eu fui muito feliz. Mas aí chegou uma época do centro, também trabalhei no seu LEP, que era uma escola de São Paulo, né? Foi a minha Uhum. escola que se tornou seu LEP, durante um tempo foi seu LEP, e eu O trabalhei com o seu CELEP eu LEP. me lembro que tinha no Santa Maria, né? A gente até já Ah, conversou que isso! provavelmente você dava aula no CELEP na época que eu e o Gabriel, que é outro professor da personal, estudávamos no Santa Maria, né? E Sim. os dois fizeram CELEP, Aham, eu e ele. então, e já pensou que nós até chegamos a pensar que eu já dei aula para vocês, mas Já acho que pensou? vocês teriam lembrado, ou não, né? Porque faz tanto tempo. Pois é, Mas pois é. foi bem interessante, né? Eu ter dado, então, aula para o seu. Então, eu trabalhava algumas horas no seu LEP, algumas horas no Centro de Línguas, Uhum. mas aí depois, ai, ó, querida, my partner aqui, Sim, opa. e o Walter, também meu amigo, que falou que gosta muito da palavra humanizar e que é uma das Muito que bacana. guiam, né, o nosso método aqui na personal. É isso mesmo, legal, muito bom. É, então, o que eu estava falando então era que daí no positivo existiu muito assim, não só no positivo, nas empresas, né? Às vezes Uhum. enxugar turmas, de Sim. alguma forma, reduzir turmas, né? Não pode ter turmas de 3, 4 alunos, vamos juntar turmas, enfim, a gente acabou. E eu fiquei, acabou que não sobrou turma para alguns professores. Eles aí, na Uhum. época, eles decidiram mandar embora as duas últimas pessoas que entraram, né? Que foi eu e Uhum. uma colega. Depois Os que eu mais saí do novos ali. positivo, foi difícil de, por exemplo, ir para um mercado, porque eu era tão valorizada como profissional e ganhava muito bem. E o que o mercado Uhum. me oferecia era
era aquém daquilo Uhum. que eu mereci como profissional, do que eu já tinha Sim, construído na minha carreira. da Daí experiência, de tudo. eu acabei ficando meio cabreira com isso tudo, né? Eu falei, ah, não, eu acho que eu vou ter que empreender de novo. E daí foi onde eu comecei eu assisti o programa do Super Nanny, né? E a Super Nanny, eu achava aquilo o máximo. A Super Nanny, que tinha assim, ela ia atender, ajudar as famílias Uhum. a, a ajudar, assim, ajudar as famílias a resolverem problemas emocionais e comportamentais, né? Com as E eu achava crianças, né? com as Uhum. crianças e com os pais, né? Com Porque, os na pais também, que verdade, muitas vezes o problema é com os é, pais, né? é que, na verdade, a maioria das vezes o problema é com os pais. É. Então, eu achava legal que elas traziam, então, os problemas das famílias e daí, entre elas ali, elas identificavam qual que era a nene que era mais apropriada para atender aquela Aquela família, né? família. Uhum. Então, isso me chamava muita atenção. Eu falei, caramba, why not, né? Vamos fazer a mesma coisa com o Com o inglês? inglês, ah, meu Deus! Gente, então, tipo assim, a gente vai, nós formamos um grupo de professoras e, né, Uhum. o professor, e nós vamos na casa, atender pessoas nas casas, nas empresas, a gente que vai até o aluno, em vez de ir até a Uhum. escola. Sim, sim. Daí eu Que tive foi uma uma ideia ideia. bem à frente, né? Porque o mais tradicional são escolas físicas, né? E não um centro, uma escola que tem os professores, mas que os professores que vão até os alunos ou os grupos, né? Sim, foi na época bem inovador, eu fui uma das primeiras que abriu esse tipo de serviço. Daí eu falei, caramba, mas eu agora não tenho dinheiro para investir, o que que eu faço? Eu preciso colocar esse projeto para rodar. Daí eu Uhum, fui conversar com uma amiga, eu falei, é o seguinte, eu tenho essa ideia, ela é empreendedora, filha de empreendedores, eu falei, essa é a minha ideia, o que eu uhum, faço com ela? Ah, eu preciso começar agora. Daí uhum. nós dois juntos, é muito querida essa minha amiga. Ela falou assim: Olha, Cláudia, eu falei assim: Eu tenho, de repente, ela falou: Pega, faz um folheto, distribui e começa a atender. Daí eu Uhum. falei assim: Poxa, né? Então vamos A criar experiência, o conhecimento, o método você já tem. Falta É, divulgar e. exatamente. Então, assim, eu criei o nome Super Miss por conta do Super Nanny, certo? Então, a Super Uhum. Miss é como é chamado a professora, né, nos países que falam inglês, na língua É. inglesa. Então, é a Miss e o sobrenome, né? Miss Johnson, Uhum. Miss Thorpe e tal. Eu falei, então, é a Exato. Que Super aqui que a gente Miss tem que a gente chama os professores de teacher, né? Mas e fora daqui, fora daqui Miss, não é, né? sobrenome. É. A Miss, Mister. E Uhum. também, depois que eu saí, eu até esqueci de falar que durante 10 anos da minha vida eu fui professora substituta na escola internacional, porque Ah, sim. eu fui convidada para trabalhar na escola internacional quando eu tinha a escola de inglês de Santa Felicidade. O Aham. Mister Uhum. Walker, na época, ele me convidou, mas eu falei que como eu tinha escola para cuidar, eu não tinha como ser full time, né, para ele. Falei, Sim. poxa, que pena, a gente gostou muito de você, só que então a gente pode te colocar no, na lista de professor substituto? Eu falei, claro, daí sim, né? Uhum. Então eu fiquei 10 Sim. anos indo na escola internacional, conhecendo Ah, pessoas, alunos, uhum. países. Depois eu Uhum. trabalhei no Everest School, onde eu era Miss Cláudia. Então, eu era Miss Uhum. Cláudia, tanto no internacional na Everest. Então, eu era Miss Cláudia já, né? Eu falei, cara, então eu vou Uhum. ter minhas escolas de Miss e Misters. E foi isso. Daí eu fui na casa de uma prima minha, que era design. Eu pedi se ela podia fazer uma bonequinha, assim, que fosse a Miss, né? A professora. E daí ela Uhum. fez, nós fizemos os folhetos e eu fiz um Uhum. adesivo no meu carro atrás, Super Miss, a sua professora em casa. Era essa que era o Uhum. chamado.
foi muito bacana, porque a ideia de colocar. Ah, tá, aí fofa, olha só, minha aluna. É, é, essa ideia de colocar fazer o folheto, depois a gente teve a ideia de distribuir em lugares, em bairros importantes e Uhum. interessantes que pudessem pagar aula particular, né? Então a Sim, gente sim. distribuiu, né, na Ecoville, Cabral, né, Centro Cívico, enfim, Uhum. lugares que a gente sabia que poderia dar resultado. Então foi Aham. assim que começou, né? Foi assim que tudo Uhum. começou. Então eu acho que essa questão assim foi muito importante eu ter começado, né? Uhum. Falar, ah, que bom que você Hello! Hello! então essa questão assim do início foi assim a trajetória, Uhum. né? E Então no o boca a pedreiro, boca também, né? Que foi uma das coisas que a gente conversou agora há pouco, né? Como foi importante a recomendação dos alunos satisfeitos, né? Porque só recomenda e diz assim, olha, eu conheço uma professora, eu conheço uma empresa que é muito boa e que eu quero recomendar se você gosta muito do serviço, porque senão você nem se dá o trabalho, né? sim, então, e daí a questão é essa mesma, porque daí o que aconteceu nesse período? O que aconteceu nesse período? A gente recebeu muito boca a boca. Durante Uhum. 2 anos de personal, a gente de Super Miss, Super né? Miss? Nós já Uhum. tínhamos recebido ali 250 alunos que estudaram conosco, que foram vindo, sabe? No boca a Uhum. boca. Então, o trabalho bem feito, esse treinamento que realmente eu cuidava, né, das misses e dos misters, para que a gente estivesse sempre bem alinhado. E daí eu fui atender uma família, onde Uhum. eu atendi o dono de uma empresa, né, e Uhum. a esposa dele, foi indicação de uma amiga minha, e as Uhum. filhas, né, Uhum. uma das filhas, uma Uhum. das filhas. E daí aí que nós ganhamos, ele gostou muito da minha aula e me indicou para o braço direito dele na empresa dele. Uhum. E falou assim: olha, eu conheci uma professora, é bacana que ela pode começar aquele projeto que está engavetado na empresa. Uhum. E foi onde daí eu fui chamada lá para conversar com a Cassinha. Você Cássia. já foi pra... Aham. E a Uhum. Cássia, e a Cássia falou assim, então, vamos planejar tudo isso. Foi onde eu comecei na MC, que é nossa cliente até hoje, Até né? hoje. Quanto Isso que é tempo que legal. faz? Faz 11 anos. Faz 11 Meu anos. Deus. Pois é. Sim. E temos aí a mesma cliente, mesma empresa há 11 anos. A Puxa vida. primeira e a cliente até hoje. Até Então, hoje. assim, as pessoas falam assim, nossa, as pessoas não se formaram ainda lá. Não, é porque Tem tem novas pessoas movimentação. entrando. Claro, Tem claro. pessoas, inclusive nós atendemos eu penso que foram uns 4 anos nós atendemos a mesma empresa em São Paulo, porque eles tinham filial lá. Ah, Então nós sim. atendíamos assim, a professora no presencial, atendendo na empresa de São Paulo, e de Uhum, cada 2 meses eu ia lá para conversar com os alunos, para treinar, né, e ter os uhum, feedbacks com a professora. Muito uhum. rico dessa experiência que foi a Super Miss nesse começo, né? Aham, E, aham. na verdade, ela depois, ela em 2015, que mudamos o nome, né? Mudamos o nome para personal. E qual foi a ideia de personal? Porque eu acho que tem tudo a ver, mas queria ouvir de você. Por que personal? Olha, se eu te falar que foi o Pedro que criou esse nome, você já sabia? O Pedro, seu filho. Sim! Eu Muito falo boa para ideia. você. Uhum. Ele, ai, olha que linda, Cacá, tá aqui. Muito legal. Legal, Cacá, te ver aqui. O que é que eu ia te falar? O Pedro, porque assim, então eu via que não emplacava esse nome Super Miss, né? Eu Super acho que Miss. causava um pouco de mal entendidos também, né? Não sei. Como é que era? As pessoas Muito. entendiam Super Miss? Então, não era muito entendido. A empresa foi crescendo por conta
do trabalho bem feito e Sim, por conta da Cláudia. Por isso sim, que sempre foi a empresa da Cláudia, né? sim. Agora, quando eu ia tentar vender a Super Miss, que fosse assim, não indicação, fosse fazer Uhum, uma abordagem mesmo, e uhum, até indicação nas empresas, principalmente para os homens, eu não me sentia tão à vontade, sabe? Porque uhum. parecia que ninguém tinha muito entendimento do que era aquela Miss. Se Sim. eles iam ter aula com uma mulher bonita, que fosse uma Miss Universo, questão de Meu beleza, Deus, né? cada Imagina, coisa, né? Meu Deus, sim. eu, porque na verdade, quem que vai saber? Poucas Sim, pessoas identificavam que aquela Miss queria dizer professor, né? Um super sim, professor. E sim. eu perguntei para um cliente nosso, também é Uhum, empresário, que ele gostava muito do nosso trabalho, e eu perguntei uhum, assim, para ele, agora tá me fugindo o nome dele. E eu falei assim, você me fala um pouquinho do que você acha desse nome do Miss? O uhum. que você, né? Você, A e que ele falou remete, né, esse exatamente. nome? É, Uhum. ele falou assim, não, esse nome não tem nada a ver com o que você faz, não, é um nome Não que valoriza, assim, não o... remete ao trabalho que você presta, Uhum, né? Esse serviço. uhum, Então, cara, a hora que ele falou isso, eu falei, caramba, tô pecando em algumas coisas aí, né? uhum, De comercial mesmo, de crescer a empresa e tal. Daí eu uhum. falei assim, eu queria alguma coisa que fosse agora, que as pessoas entendessem que elas têm que estudar inglês agora, porque tem muito pouca gente que fala inglês nesse país. Daí eu Uhum. falei, podia ser now, né? Now. Mas daí ficou cacofônico, acho que é isso que fala, né? Você Uhum. estuda onde? Você estuda na Now. Eu falei, você estuda com a Now. E eu, tipo assim, não tão rolando. Ficou um nome muito estranho. Não. Uhum. Ficou, esse Now aí não funcionou. Uhum. Só que a gente ficou fazendo um mix, né? Porque eu falava Uhum. assim, eu queria que fosse agora, né? Eu queria que as Uhum. pessoas entendessem que now, they have to study now. Sim. E esse personalizado também gostava que fosse aparecer no nome, porque nós Uhum. cuidamos muito dessa questão de focar naquilo que o aluno precisa, o que a empresa precisa Uhum. desenvolver. Sim. Daí eu falei assim, essa coisa do personalizado, de agora e tal. Uhum. E o Pedro chegou e falou assim, por que você não faz personal? Com now. Muito boa ideia. Pronto, resumiu tudo. Foi muito incrível. Foi Uhum. muito legal que depois de um tempo de personal, eu convidei ele para fazer uma viagem comigo para, né, para agradecer. Eu falei assim, ó, nós vamos passear no Nordeste porque é um presente para você pelo nome que você Ah, falou. Foi muito sim, legal. sim. Nossa, foi um ótimo nome. Combina completamente, né? Com todo o contexto da personal, né? Da personalização, dessa atenção individual, né? E o now que você queria tá ali presente. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa tanto fazer essa mudança, né, de Uhum, percentual de pessoas que falam inglês é, no Brasil. Parece que uhum, patina tanto isso e não sai desse 1%, 3%. E o que é tão difícil para nós, né? Então, uhum, uhum, por isso que eu falo assim que a construção dessa capacitação, quando o aluno se sente capaz, né, de, uhum, de, de, de conversar, de se manifestar, de ficar à vontade para efetivamente colocar uhum. para fora e desenvolver. Sem se expressar, né? Tem muita gente que não consegue chegar nesse estágio. A gente sabe, né? Que as pessoas vêm para nós falando assim, eu já estou no intermediário, estou no avançado, mas é porque aonde que a pessoa estudou, foi falado que ela chegou nesse nível, mas ela chega para nós, ela não consegue falar nesse É, nível, e a pessoa ela não fala, consegue né? se Eu já expressar. estudei tanto, já estudei por tanto tempo, mas não falo, Uhum. não falo, não É. consigo me soltar, né? Então, Uhum, esse sim. conseguir soltar para nós, brasileiros,
é, é difícil, mas a gente deixa a pessoa à Uhum. vontade para que ela consiga Exatamente. no ritmo dela. Então, eu Uhum. acho que isso é a nossa essência principal, né? Uhum. Uhum. Com certeza. E o que que mudou depois que mudou o nome da personal? Como que você se sentiu? Como que você sentiu a empresa? Você sentiu que ficou mais fácil de falar sobre a empresa e de vender a ideia? Quais foram Sim. as mudanças? Sem dúvida, eu me sentia mais empoderada no sentido de trazer, né, a personal para as pessoas, sejam quem fosse, se for um homem, mulher, empresa, Uhum. aluno particular, falar da personal era muito mais fácil do que Uhum. pensar que eu ia apresentar como Supermise e que Uhum. né, nome ia remeter, né? Uhum. Então, foi aí que tudo começou a ser construído de uma outra maneira. Foi onde eu Uhum. comecei também a delegar, né, funções, aonde Uhum. efetivamente eu comecei a entender essa questão do delegar para querer crescer, Uhum. né? Uhum. Porque até então, assim, as pessoas não conhecem a personal, né? Faz pouco tempo que eu quis que eu larguei mão, né? Comecei a largar mão. Então agora De as todo, pessoas largar mão não, né? Largar mão de todas as áreas da empresa, né? Delegar e trazer pessoas para o time, né? Que isso é bem importante quando a gente quer crescer, né? largar mão um pouco, exatamente, de soltar e delegar e Uhum. acreditar que outras pessoas podem fazer um bom trabalho, né? Aham. Dentro daquilo que você alinha, né? Os Uhum. professores né, Uhum. hoje vocês que auxiliam no marketing, né? O Renato que está no Student Experience, daí veio a Grazi, daí tem o Pedro. Vocês têm que tem o João, financeiro, então, que tem hoje o meu sócio, o Max. O Então, Max. isso tudo a gente foi agregando valor, né? Cada um com as suas habilidades. A gente Uhum. agora estamos prontos para crescer, né? Sim. Então, nesse formato, estando prontos para crescer, a gente pode crescer. Então, a Uhum. gente pode começar a divulgar mais. Por quê? Porque a gente tem toda essa estrutura. Antes, Uhum. a gente tava tudo muito quieto, né? Nessa questão, Uhum. tá, a gente ganha um aluno porque foi indicação e a gente atende aquele aluno e as coisas eram assim que Uhum. funcionavam. Hoje não, Uhum. hoje eu quero que o personal cresça, hoje eu quero fazer diferença na vida de mais pessoas, né? Sim, que é isso que, no fim das contas, esse é o objetivo, né? O principal ali, o cerne da coisa é fazer a diferença, né? Alcançar mais pessoas. Isso, Uhum. aquilo que a gente fala, né, na nossa primeira entrevista com os alunos que chegam, né? Quais são as suas dores e amores? A gente quer fazer a diferença na sua vida. A Exatamente. gente quer que você aprenda conosco. Então, é isso aí que agora é bacana. Uhum. E o que eu queria te perguntar, Cláudia, como que você escolhe as pessoas, ou tem aprendido a escolher e se acostumado? Que critérios que você usa para escolher as pessoas que vão estar nesse caminho aí com você, que vão trabalhar junto? O que que é muito importante para você? Eu acho que eu tenho esse feeling, assim, que a pessoa ela tem que ser muito transparente como eu sou, né? Ela tem que também acreditar, também tem que querer fazer a diferença na vida do outro. Uhum. Porque não esse alinhamento eu acho que acontece naturalmente. Quando a gente está alinhado, eu acredito muito no universo. Quando eu sou muito grata, né, eu trago essa gratidão que eu tenho por ter me desenvolvido cada vez mais nesses últimos 3, 4, 5 anos da minha vida, que eu fui Uhum. melhorando como pessoa Uhum. e estudando muito sobre comportamento. Uhum. Eu consegui entender que eu posso pedir para o universo que me trouxesse pessoas alinhadas com o meu propósito, para que a gente Uhum. seguisse juntos, né? Para que a Uhum. gente seguisse juntos aí numa caminhada de construção, de evolução da empresa. Então, Sim.
Por exemplo, pessoas como o Gabriel, que veio antes de você, né? Daí Uhum, a gente já criou esse rapport, depois ele trouxe você porque ele entendia que você também ia combinar com esse environment, né? Então, assim, pessoas que têm o mesmo objetivo uhum, é, de, de fazer a diferença na vida das pessoas, uhum, como o Renato, né? Quando a gente falava assim de treinamento, de professores e de material, a gente fala assim com aquela vontade, sim. né? Uhum, Como é que eu posso dizer, com aquele gosto sim. pelo Com essa material, animação pela com a coisa, né? animação de fazer diferença. Empolgação pela. Uhum, Então, eu acho que é tudo pelo feeling, né? uhum, Então, eu tenho uhum, um feeling muito aguçado, porque eu sou muito amorosa, eu sou muito afetuosa, não é, uhum, né? Então, eu consigo sentir a pessoa que se aproxima e tem a ver com o time para ficar, uhum, para somar, né? sim. Por isso que eu sou tão grata que você faz parte dele, né? Ah, eu Eita, também! você é Foi, muito fofa, uma professora foi. maravilhosa, Ah, uma thank pessoa cheia de you! ideias no seu marketing, que você dá todo esse apoio. That's very nice. I'm very happy Ah, about thank it. you! Ai, mas foi uma relação assim imediata, né? A gente se conheceu, já se deu super bem, começou a ter ideias, começou a fazer projetos e colocar as coisas em prática e cá estamos, né? Um ano depois e já muito crescimento, né? Sim, aprendendo Muita bastante coisa. uma com a outra, né? Isso mesmo. Exatamente. E como é que Uma- você se vê numa sala de aula, assim, da personal, com que você se sente à vontade para criar, para usar tudo que você tem de conhecimento? Como que é para você? eu adoro dar aula na personal porque eu acho que junta várias coisas muito importantes, assim. Primeiro, a confiança, né? Apoio em volta, né? Então, tem toda a estrutura, tem todo o seu apoio, tem o apoio do resto da equipe. Tem muita liberdade também, o que eu adoro, né? Então, a Uhum. gente sempre tem muito espaço e toda essa questão de ser visto e entendido como pessoa mesmo, né? Então, assim, eu me sinto sempre lembrada. Então, as minhas ideias contam, né? As minhas Ai, que sugestões, tudo, tudo isso é fundamental, né? Num ambiente de trabalho, né? Para que seja agradável, para que seja a longo prazo, né? Porque um ambiente que não tem isso, você aguenta pouco tempo, né? Uhum. Então, Sim, tem que ser considerado, né? uhum, Como a gente é, né? Assim, sim, quando eu falo assim, é que o ser humano ele só precisa ser aceito, ser amado como ele é, né? Então, assim, a uhum, hora que ele sente que ele tá ali e ele pertence como ele é, né? E ele é uhum, valorizado como ele uhum. é, e ele sente esse carinho, ele sente essa Cuidado, empatia, né? esse Essa querer bem, atenção. atenção, daí ele quer ficar, quer Sim, construir, quer fazer. exatamente, exatamente. E que é o que a gente faz com os alunos, né? E Aham, nesse ambiente em que a gente se sente dessa maneira, ainda é mais fácil proporcionar isso para os nossos alunos, né? Então, criar uma relação, né, de muita confiança, de proximidade, né, com os alunos e saber que tem um respaldo todo atrás, né? Existe eu como professora da personal, que é toda uma estrutura e que é dessa maneira também. Então, combina, né? Porque em outras escolas, em outras experiências, se você é uma pessoa assim, se você, por exemplo, é uma professora que tem toda essa atenção, todo esse cuidado, mas você está em um ambiente que não proporciona isso, não funciona muito bem, né? Eu já tive essa experiência. Assim, você pode até criar relações legais com os alunos, mas
não existe o mesmo tipo de desenvolvimento, inclusive na questão da aprendizagem, né? Então, Sim, isso tudo é sim. fundamental, né? É importante que a gente tenha esse equilíbrio aí, né? Uhum. E uma última pergunta que eu queria fazer para você, que é bem ampla e que a gente conversou um pouquinho antes, que são as dores e os amores de ser a dona do seu próprio negócio, né? E de você que já teve experiência de ter o seu próprio negócio, de trabalhar em negócios, né, de outras pessoas e que voltou a ser a sua, né, a ter o seu negócio. O que que você gosta muito nisso? O que é que não é tão bom? O que é que é mais desafiador? Olha, você me trazendo essa pergunta desse prisma, né? Você que já teve, né, dois negócios, meu segundo negócio, já trabalhei com grandes grupos, já trabalhei em grandes escolas, eu me trago assim como uma pessoa bem maleável e flexível para trabalhar em vários ambientes, né? Uhum, Mas e vejo assim que para todos os lados existe um lugar onde a gente pode pertencer, né? uhum, Então, como é mais desafiador ser empreendedora, sem dúvida. A uhum, pessoa ela tem que querer muito aquilo, ela não pode pensar, ela não pode ser medrosa, né? Chicken, como uhum. a gente fala. Não pode ser chicken, ela tem que arriscar, ela tem que dar a cara para bater, ela tem que mandar pôr folheto na caixinha do prédio lá para conseguir seus primeiros alunos. Entende? Então, assim, você tem que querer aquilo, você tem que ter aquilo como uma vontade, né? Uhum, Tem uhum, pessoas, por exemplo, que eu me senti muito bem aprendendo também em grandes times, porque, assim, eu acho que, afinal de contas, o que vale nessa vida é a gente estar sempre aprendendo e ensinando, né? uhum, Então, ser empreendedor é mais desafiador, sem dúvida. A gente uhum, trabalha muito mais horas, sem dúvida. A gente uhum, tem mais preocupações, sem dúvida. Mas a gente consegue liderar, a gente uhum, consegue ter um modelo para mais pessoas, a gente uhum, consegue abrir nosso leque e expandir aquilo que a gente tem e que a gente quer fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas. Daí é legal ser empreendedor, uhum, né? É legal uhum, poder fazer essa diferença para mais pessoas. Agora, se você uhum, também é um pouco tímida, você tem um perfil mais quietinho, e você também quer fazer a diferença, mas para a tua comunidade, para as pessoas da tua escola, também é válido. Então, eu acho que uhum, nessa vida, tudo que a gente faz com amor é válido, uhum, né? O uhum, que uhum. vale é essa emoção de estar vivo, essa emoção de querer ensinar e de querer aprender com todo mundo. Sim, Porque sim. todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E a gente tem Uhum. sempre tudo para Sempre para aprender. aprender, sempre, É, sempre. não, né? Então, assim, o que que eu sei, né? O que que eu sei é tão pouco perto do que eu ainda posso saber, né? Porque eu Uhum, quero viver muito ainda. Então, eu acho que tudo é válido quando se faz, né? Quando se tem uhum, esse amor e essa uhum, vontade de fazer a diferença. sim. Acho que é isso. E para você, Muito. o que que é? O que que é que você espera aí desse teu futuro, assim? Você gosta de tá fazendo diferença na vida de tantos alunos, assim, da personal? Ah, eu amo. E assim, é maravilhoso. Depois de um ano na personal, já ver o desenvolvimento de vários alunos, sabe? Ter tido esse um ano dando aula para alguns alunos que permaneceram e ver o quanto eles aprenderam, sabe? E quanto você consegue fazer de diferença na vida deles, né? E, e a relação que a gente constrói de confiança é tão legal, né? Acho que faz Uhum. tudo valer a pena, né? Ver a evolução e ver que esse contato, que a nossa dedicação, que o nosso trabalho, né, ele tem frutos, né? Isso é incrível. E a última Ah, pergunta, então, antes da mas gente terminar, falta pouquinho, a gente já está finalizando, era eu queria perguntar sobre o que você vê, como você vê o futuro da personal. O que você espera, o que você quer,
você, Cláudia, né? Que a gente estava falando que a gente não gosta dessa ideia de separar a empreendedora e a pessoa, né? É a mesma pessoa, ela tá ali, são faces diferentes, mas se trata da mesma pessoa. Então, como que você vê a personal no futuro? O que eu desejo para a personal é que ela se torne cada vez mais personal. Não, Cláudia, né? Porque assim, a Cláudia pode ficar aqui behind stage, como assim, durante muito tempo a Cláudia foi Super Miss, a Super Miss foi a Cláudia. Hoje o que eu desejo para a personal é que ela voe, né? E que ela expanda, que ela cresça, que a gente faça diferença, né, na vida de brasileiros de outros estados, de outras partes do mundo onde morarem, não só para brasileiros. Então, eu desejo que ela cresça. E que a Cláudia fique aqui, né? Que ela fique aqui, sempre dando seu suporte, sendo a founder, né? Ela é a fundadora, é a pessoa que trouxe todo esse alicerce. Mas eu espero muito que vocês, essa equipe maravilhosa que eu tenho dentro da personal, que, né, me ajudem a alavancar o que já estão fazendo, né? Alavancar a personal para que ela realmente alce voos e que faça a diferença na vida de mais pessoas. Né? Então, assim, hoje eu entendo muito bem que isso é possível porque a personal tem um time. Sabe? Antes, quando eu não sabia delegar, era tudo muito difícil de como que eu ia expandir, como que eu ia crescer, como que a minha empresa ia crescer, né? Então, hoje, a personal que tem um time de pessoas que fazem ela acontecer todos os dias, e eu tenho as minhas funções dentro da empresa. Né? É isso aí. E cada vez quero ter menos funções, tá? Você pode ir cuidando. Eu fico só supervisionando todo mundo. Isso aí. E passando toda essa minha energia positiva para vocês. Ai, maravilhoso, Cláudia. Gostei muito da nossa conversa. Foi uma delícia. Acho que todo mundo que nos ouviu e que vai nos ouvir, porque o vídeo vai ficar salvo, né, no nosso IGTV. Todo mundo que ouvir também vai gostar, porque foi uma conversa muito legal e saber de todo esse seu contexto é sempre muito interessante, né? Quando a gente estuda numa escola, né? Ou enfim, compra alguma coisa de uma empresa ou algum serviço, é sempre legal saber quem são as pessoas ali por trás, né? O que elas pensaram, por que isso existe? A gente tem essa curiosidade e isso aproxima muito. Então, acho que todo mundo vai gostar. Estamos muito felizes com isso. Ó, tá escrevendo aqui, né, que ela é aluna da personal faz um ano, ela e o marido, que elas adoram, estão amando esse cuidado personalizado, né? Bem legal. Muito obrigada, Thay, por você estar aí, né? Por você estar aí no dia de hoje. E esse casal maravilhoso que eu adoro. Gosto muito, eles são meus alunos, né? Eu tenho um casal de alunos e dou umas aulas pro CEO nosso, né? E assim, ela tá aqui, né? Tão querida, tá aí. Pois é, isso que é muito bom, né? Então, acho que é isso, Cláudia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bacana ter sido conduzida aí por você, Maria Clara. Você você é uma pessoa incrível, você faz parte, né? Desde o dia que eu te conheci, sempre achei isso. Então, assim, muito obrigada mesmo pela tua dedicação, por você ser quem você é, por fazer parte do nosso time de professores, do nosso time de marketing, ser tão criativa, tá? Muito obrigada por tudo, obrigada pela confiança, Cláudia, e a gente vai se falando, e pessoal, fiquem atentos que em breve vamos fazer outra live com outros convidados e logo vai ter notícias. Um beijão, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite.